superlotação. Então, esse é o cenário que a gente observa. Vamos falar de eleição, gente? Opa. Mudando aqui completamente. Adoro esse assunto. Tá na hora, tá na hora. Tá mais que na hora, já tá Porra. aí, já tá batendo na porta, o presidente Lula já está se articulando. Agora há pouco a gente estava falando no ICL Urgente sobre as pautas que devem ser encampadas pelo governo, escala 6x1, por exemplo, mas o presidente Lula não está olhando só para a eleição nacional, lógico, nas disputas estaduais também, uma disputa que é muito importante, a do estado de São Paulo, e ele pediu ajuda até para o Geraldo Alckmin, né? O vice-ministro dele, que já foi governador de São Paulo. A CNN apurou que o sonho do Lula era realmente ter o Alckmin ou até o Fernando Haddad como candidatos no governo de São Paulo, só que nenhum dos dois está querendo assumir essa bucha. Então, tem uma terceira opção nesse xadrez, que é a ministra Simone Tebet, um nome forte. A Tebet teria que mudar de domicílio eleitoral e se filiar ao PSB. Aliás, quando eu entrevistei a Simone Tebet no ano passado, a gente falou sobre eleições também. E, à época, ela não deu grandes sinalizações, mas deixou muito claro, Chico, e Juliano, que tem uma ótima relação com o presidente Lula e com o Alckmin também. E o que o presidente Lula decidisse para ela, assim, foi uma coisa no sentido, exatamente a frase que ela disse, eu não vou me lembrar, mas ela disse algo no sentido de vai me chamar para o trabalho, eu vou, entendeu? O trabalho que ele decidir, eu estarei lá a serviço desse trabalho. Até eventualmente, porque à época eu perguntei sobre serviço do presidente Lula, mas sabia que tinha essa possibilidade no governo de São Paulo também. Então ela não descartou realmente essas duas possibilidades. Eu imagino que possa ser um nome forte, sim, para disputar provavelmente com o Tarcísio, né, do lado da extrema-direita. Pois é, Gabi, essa é um dos palanques mais importantes. Obviamente, aqui nós temos um percentual de quase 20% de todos os eleitores do Brasil estão no estado de São Paulo. Então é uma disputa muito importante para o quadro nacional. O que eu sei daí do que eu estou acompanhando? Existem nesse momento 5 nomes na mesa, para 4 posições diferentes no time. Esse ano tem eleição para governador, vice-governador, para senador, as 2 vagas do Senado. Então são 4 vagas, governador, vice, senador 1, senador 2. Quais são os nomes que estão na roda para ocupar essas posições? Geraldo Alckmin, hoje pouco provável, porque o mais provável é que ele seja candidato a vice, a não ser que o presidente Lula tivesse um nome que realmente fosse representasse uma expansão para algum outro grande partido do Centrão. Digamos que o PSD quisesse indicar o vice do presidente Lula, ou o MDB quisesse indicar, e nesse caso não seria o Alckmin. Como isso não está dado, o mais provável é que isso não aconteça, a tendência principal é o vice-presidente Geraldo Alckmin continuar na chapa. Sobram, para ocupar essas 4 posições, Fernando Haddad, que é o número 1 do Lula para o governo, ele não quer ser candidato. Marina Silva, que quer ser candidata ao Senado, já colocou seu nome na rua. Eu falei com ela recentemente, é o desejo pessoal dela mesmo. A Simone Tebet e o Márcio França, que já lançou seu nome já há alguns meses atrás como pré-candidato ao governo. Então você tem 4 nomes aí. PSB, PT, com o Fernando Haddad, né? Marina, que representaria a federação PSOL e Rede, então contemplaria também esse setor, e a Simone Tebet, que teria que vir para algum desses partidos, né? Porque o MDB aqui em São Paulo está no pacote do Tarcísio de Freitas. Ainda se fala, Chico Sá, agora cada vez menos força, do próprio Guilherme Boulos, né? Mas assumiu muito recentemente o ministério, então não é o desejo dele sair do ministério. E se falou também do Raí, ex-meio-campista do São Paulo, da seleção brasileira, que é um nome muito próximo da esquerda e que o presidente Lula teria convidado o Raí para se filiar ao PT, para eventualmente ser candidato a algum cargo majoritário. Mas o que está rolando mesmo forte é Haddad, França, Marina e Tebet. E esse seria um belo de um time, né, para ocupar essas 4 posições. Só teria que ver quem joga em qual posição. Hoje a tendência principal seria Haddad e Marina para o Senado, oferecendo aí a candidatura ao governo para Simone Tebet, só que aí tem o problema do partido, porque o Márcio França é do PSB e a Simone Tebet teria que ir para o PT. Difícil a Simone Tebet vê-la filiada ao PT, alguém que é do MDB, né, do Mato Grosso do Sul. Se ela se filiar ao PSB, até em entrevista aqui no ICL Notícias, o Geraldo Alckmin disse que ela seria muito bem-vinda, né, Chico? No passado também, você deve se lembrar. Exatamente. Olha, o Geraldo Alckmin, ele ganharia a eleição aqui em São Paulo. Seria um nome para bater o Tarcísio, um nome muito forte, porque ele não tem a rejeição no interior que qualquer nome do PT teria,
ele é forte no interior, tem uma nostalgia em torno do governo dele, ele viria para bater o Tarcísio. Seria jogo para valer. Isso significaria, praticamente, selaria a vitória do Lula na eleição presidencial. Porque é importante ou ganhar São Paulo ou perder de pouco. O Haddad foi muito responsável pela vitória do Lula na eleição de 2022. Porque perde com pouca diferença, ganha na região metropolitana de São Paulo e leva o Lula à vitória. Foi eleição... A gente sempre pensa que é óbvio que o Nordeste foi fundamental, a virada se dá lá, mas sem São Paulo, com aquela performance de votos, a eleição iria para o espaço. Então, é importante, mesmo perdendo em São Paulo, perder por pouco. O Alckmin, a meu ver, ganharia a eleição aqui. O Haddad é mais incerto, mas chegaria com uma estupenda votação perto do empate, o que daria também uma folga a Lula para ganhar voto no resto do Brasil. Então, a preocupação do Lula é essa. Ele não pode ter uma eleição... ele não pode deixar uma diferença gigante aqui em São Paulo, Exato. senão compromete a eleição. A Simone Tebet também é uma candidata com muita força, mas vai ser testada, né? O Haddad já foi, obteve uma grande votação, e o Alckmin nem se fala. Ex-governador, tem uma história e teria chance, e tem muita penetração no interior com os setores mais conservadores, o que não é o caso do Haddad. Poderia ganhar a eleição do Tarcísio de Freitas. Aliás, Chico, acho que é bom lembrar que o Tarcísio acabou de assumir também publicamente, de declarar um apoio ao Flávio Bolsonaro. Tudo bem que isso não anula a possibilidade ainda de ele eventualmente sair como candidato se sentisse que seria muito bom, muito vantajoso politicamente para ele. Mas já decidiu apoiar publicamente o Flávio Bolsonaro. Estava sendo pressionado para isso. Porque ele estava muito tímido, ainda ficava aquela coisa meio... Autorizava o nome dele para as pesquisas, o nome dele está na pesquisa. Sabe? E ficava aquela coisa, aquele jogo duplo o tempo inteiro. Acho que agora ele mostrou que vai mesmo para a disputa aqui em São Paulo. Mas tem jogo para o campo progressista aqui em São Paulo. Não é uma eleição morta. Agora, no caso da Simone Tebet, acho que é importante fazer uma referência também. Ela não tem nenhuma tradição com a esquerda. Sim. Né? Ela nunca foi de partido de esquerda. Ela tem sido uma ministra muito leal ao presidente Lula. Sim. A verdade seja dita, assumiu uma posição na campanha de 22 que foi estratégica. Ela ia para o enfrentamento, ela ia para o ataque contra o Bolsonaro. E isso permitia que o presidente Lula tivesse uma folga para poder falar de proposta, falar do Brasil, etc. Então, a Simone Tebet, tanto na campanha de 2022 quanto no governo, tem sido uma figura leal ao presidente Lula, é verdade. Agora, o que ela pensa para São Paulo? Porque o cálculo, ele também não pode ser só eleitoral, sabe, Chico? Claro que, do ponto de vista eleitoral, quanto mais longe da tradição de esquerda, como é o Haddad, que é uma pessoa que tem quase 40 anos de militância no PT, ou do PSOL, ou a Marina, né? Quer dizer, quanto mais fora do campo da esquerda, mais chance de conseguir dialogar com aquele eleitor mais conservador do interior de São Paulo. Exato. É verdade. Mas tem que saber o que a pessoa defende, né? Porque também tem que ter um programa, também tem que ter propostas. A Simone Tebet defende as privatizações, os pedágios. Historicamente, sempre foi uma defensora desse modelo. Né? O partido dela está, inclusive, no governo do Tarcísio. E o Tarcísio colocou pedágio aqui em São Paulo até em pista de motocross. E o próprio Alckmin também, vamos lembrar. O próprio Alckmin, quando foi governador também, quer dizer, muito confronto com a esquerda. Então, para que a Simone pudesse se tornar a candidata do presidente Lula e ser abraçada pelas forças de esquerda, ela teria que mostrar também comprometimento com algumas posições, como, por exemplo, mudar a política de segurança pública de São Paulo, que é um desastre, e que é a mesma que vem dos governos dos tucanos. Aliás, ela tem se posicionado, é um campo que ela tem se posicionado fortemente. Exatamente. Né? Então, segurança pública é um tema, Sim. relação com o setor privado é outro tema, né? Porque a formação da Simone Tebet é muito mais liberal do que de esquerda, progressista. Então, para que ela também seja um nome que circule e possa ser abraçada por esse campo, ela teria que também colocar fazer algumas uns posições ajustes, na mesa. sim, no posicionamento. Isso é importante.